O programa hoje vai falar sobre conexão. Que programa que é esse? Doutrinadores. Afinal de conta, a partir de um dado momento, o que o professor virou no Brasil? Doutrinador. Doutrinador, doutrinador, doutrinador. A gente não dá aula mais não, a gente só doutrina. Né? E estamos aqui então para consolidar a doutrinação. Hoje o tema é conexão. A gente está mesmo de fato conectado. E vou começar com a experiência. Eu tenho 5 mil amigos no YouTube. Tem 2 no YouTube não, Facebook. Eu tenho 2 Facebook. Um com 5 mil amigos. Eu não tenho nenhum. O César... Penso muito em fazer. Meu sonho, desde pequenininho eu queria ter um Facebook, mas eu... Você não conseguiu. Sua mãe não deixou. Minha mãe não deixou eu fazer. Isso mesmo, né? O dia que ela deixar eu vou fazer um. Rapaz, eu até tenho, mas não sei nem quantos. O César é comunista. Pois é, eu tenho 2. Um de 5 mil amigos, o outro acho que uns 2 mil. E todo dia, não vou mentir não, quase todo dia, pelo menos umas 4 vezes por semana, eu pego lá os aniversariantes, escrevo lá, parabéns, desejo saúde, sucesso, prosperidade. E mandei. A hora que eu mandei, passou uma meia hora, eu recebi de volta. De alguém, de um dos que eu mandei, né? Muito obrigado, mas ele não está mais entre nós. Aí eu fiquei aqui, carão, né? Nossa senhora, como é que eu não sei que o cara faleceu e tudo mais? Só por mandar uns meus sentimentos de volta, tá? Então a gente quer falar hoje sobre conexão. Nessa era absolutamente tecnológica, que a gente não tira o dedo disso aqui, tá? E quando eu falar a gente, tô falando de mim, tá? Não, tô falando dos meus alunos, não, tô falando de mim. Tô falando de mim que sento na mesa para almoçar com a minha família e tô lá com o WhatsApp do lado. É um absurdo, mas tô lá. A desculpa é usar para ferramenta de trabalho, é uma ferramenta de trabalho. Mas será que a gente está conectado mesmo? Olha só essa experiência que eu tive. Parabéns, sucesso, felicidade. Bem pessoal. Depois vem de volta. Obrigado, mas ele não está mais entre nós. E aí, César? Pelo menos a minha geração tem de amigo, é o cara que você recebe na sua casa, que você vai na dele, você tem troca de experiências pessoais e tudo. Então esse conceito de amizade através do Facebook ou das mídias sociais, ele é um conceito para essa geração nova, né? Quer dizer, se você reduzir o conceito de amizade a um contato que normalmente pode ser, e às vezes é fictício, porque as realidades ali são virtuais, não são as realidades concretas e tal. Mas, pensando na conexão, Bata, nessa conexão... Como forma de comunicação. Isso, de espírito mesmo, dessa necessidade que o ser humano tem do outro, né? Até essa é uma das bases da psicanálise, né? O fato de que toda a psicologia ela é social, porque o ser humano ele não se forma sozinho, ele não se forma a partir do nada, ele se forma na conexão com os outros. Então essa conexão que o homem tanto precisa, né, que é essa conexão de afetividade, de amor, de relacionamento, de troca de experiência, de aprendizagem, ela é extremamente saudável. E ela tem diminuído sim, por vários motivos, mas não unicamente pelo desenvolvimento tecnológico. Você falou da necessidade que a gente tem do outro. Isso é bacana demais, porque aí eu jogo para o Widely lá, vamos ver se ela vai ser polêmica, como ela sempre é. É impossível ser feliz sozinho. Eu fico muito com a frase de um personagem real de um livro chamado Na Natureza Selvagem, que até virou filme. Ele era inspirado em Walden, né, de Thoreau, e essa coisa da solitude em alguns momentos, de sair da cena, do que é envenenado na sociedade. E ele até fala uma coisa no livro que é interessante. Eu vou para o Alasca sem telefone, sem piscina, ou seja, não tinha internet na época dele, né? Então, hoje a gente vive num mundo de abstração. Baum fala isso, né? Ele fala dessa modernidade líquida, tudo é muito fluido, tá? Sem muita essência. Então, eu penso que essa relação aí, que você tá falando que tá comendo, ao invés de apreciar a comida e eu tenho que mostrar o que eu tô comendo, é mais um exibicionismo. É necessidade do outro? Não, ou de exibição. Mostrar para o outro? De exibição, de aceitação do outro e exibição. Né? Mas aí, essa venda da imagem, mesmo que seja uma imagem fictícia,
ela tem sim a ver com a aceitação do outro, mas ela também tem a ver com a relação de poder. Tem. Por quê? Porque se eu posto ali que eu estou num jantar mega, super caro, Conceituado, chique, com pessoas da... O que eu estou querendo vender? Né? Que eu estou em determinada classe É social. óbvio que algumas pessoas nem têm essa consciência, sabe? Porque hoje virou um naturalismo tão grande, assim, é natural, parece. Vocês E as acham pessoas que vão quando- fazendo sem consciência. Quando você fala aqui, necessidade de se mostrar para o outro, e o César fala, necessidade do outro, é a mesma De coisa. reconhecer, É a né? mesma coisa, né? Porque o que eu quero? Não, eu quero não é a mesma reconhecimento. coisa, não Porque, é a veja mesma bem, coisa. Você falou do super jantar, mas peraí. Ele falou do super jantar, mas eu tenho uma prima que ela posta assim, o fogão dela com arroz com piqui Sim, e ao fundo então, mas é uma é- parede sem reboco. Então, mas é essa coisa, Mas ela dessa tem coisa arroz se... piqui, Ela que veja o que ela tá fazendo, ela quer sentir... Olha, ninguém quer ser mais anônimo. É a necessidade de Pois é, aparecer, então não é o de grande ser do visto. grande jantar, mas é o grande de quê? Não, é ser Por visto. que eu quero me mostrar? Ser visto. Eu quero ser Ô, Pata, visto. mas aí a gente precisa fazer, talvez, aqui até uma reflexão, voltando até para a teologia, né? E aí eu vou usar como referência o C.S. Lewis. O C.S. Lewis vai dizer que tem uma diferença entre vaidade e orgulho. Vaidade é a necessidade que eu tenho de ser visto pelo outro, notado e aceito. Admirável, porque eu tenho uma carência. Ele diz que esse sentimento, apesar de um sentimento que a sociedade de maneira geral não concorda, ele é um sentimento que ainda tem algo altruísta, que é eu preciso de você. O orgulho, ele já é um sentimento de que eu quero estar acima do outro, me posicionar relação acima de poder. dele. Aí é relação de poder. Então eu sou melhor que você, eu estou acima de você, cala e me ouve. Então a gente tem, dentro dessa estrutura, a vaidade e a gente tem o orgulho, que são duas coisas diferentes. Quando eu falo da conexão entre pessoas e que nós precisamos dela, eu quero lembrar aqui de um filme, que já aproveito para indicar, que é o filme Beleza Americana. Beleza Americana nos mostra como um símbolo pode fortalecer os temas e as mensagens de um filme. Isso, é o filme Beleza Americana, e lá é extraordinário o filme, porque mostra uma relação entre duas pessoas que se amavam, que se degradou. Uma relação de um pai com uma filha que se degradou. E aí, na última cena, uma das personagens morre. E aí o narrador diz assim, dizem que quando nós morremos, em um segundo passa toda a nossa vida na nossa mente. Como se fosse um filho. Isso. E aí o diretor faz algo maravilhoso, porque ele mostra o que a pessoa que estava morrendo pensava. Então a pessoa que estava morrendo pensava nela tomando sorvete, nela correndo debaixo de chuva com a namorada, beijando a namorada, Coisas- carregando a filha no colo. Sim. Então ele mostra Momentos bem emotivos. emotivos Momentos pessoais. e momentos de interpessoais, de relação com pessoas que eu amo e que me amam. Essa troca de afetividade. A afetividade, o amor, ele é um caminho para a cura. Então, ele mostra essa questão do outro como meu ponto de equilíbrio. Então, o distanciamento, e que a rede social, ela vem e ajuda nesse distanciamento, no sentido que agora eu gasto meu tempo ali e não aqui no Aproxima pessoal. pessoas distantes Isso. e separa pessoas que estão Nesse próximas, aspecto, né? sim. Mas veja, a gente não pode desconsiderar esse momento em que as pessoas trabalham 12 horas por dia. Quando você conta o término, o início que a pessoa começa a se arrumar para ir para o trabalho, até a hora que ela retorna para casa, isso vai dar de 12 a 15 horas, dependendo da pessoa. Então a pessoa hoje, ela, no modelo de sociedade que a gente tem, ela não tem tempo nem para si, porque o tempo dela está vendido para o trabalho. Imagine tempo para o outro. Então, o grande problema do afastamento, ele não é apenas porque eu tenho WhatsApp. E sabe o que eu penso, César? Essa coisa assim, dessa ideia de que você precisa se amar. Antes de você amar o outro, se ame, né? É uma coisa muito... Eu particularmente questiono muito isso, sabe? Porque assim, essa necessidade desse centrismo em si mesmo, sabe? Eu acho que o mundo tá esse caos exatamente por isso. E essas relações afetivas estão se Pois esfriando. você acha que esse se mostrar na rede tem muito a ver com narcisismo? A gente Mesmo pode se dizer que é uma... da comida, Narcisismo, carência, solidão. Solidão. A Solidão. galera que tá assistindo a gente aí, você sacaram, o professor falou uma frase aqui muito massa, né? As redes aproximam pessoas distantes,
e separam pessoas próximas. É inegável E a aí, evolução vamos ser cultural. sinceros, agora eu vou fazer uma meia-culpa, não, uma culpa total. Tem dia que eu tô lá em casa que eu vou olhar realmente, porque assim, a minha mulher tá na televisão, eu tô no WhatsApp, a minha filha tá em outro, Tablet, tá iPad. do The Sims que ela joga, outra no tablet, e a gente tá todo mundo ali no meio, e sim, cada um dentro da sua, Talvez se sentindo distante, do né? seu nicho. Não sei se isso é distância, mas que é muito comum a gente estar bem assim, introjectado em mundos, cada um no seu, é comum. Mas, professora, um livro. Ah, um livro eu vou indicar, assim, duplo. Eu vou indicar o livro O Círculo, né? E vou indicar também o filme O Círculo. Por quê? Porque ele fala dessa conexão, dessa necessidade de câmeras para todos os lugares, né? De nós estarmos sendo monitorados o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito interessante. Parece que o ser humano, para ele ser honesto, ele tem que ser vigiado. Para ele ter boas relações, ele tem que ser vigiado. Então, todo lugar que a gente olha agora é uma câmera. É câmera no supermercado, é câmera nas escolas. Por quê? Porque a gente precisa ter e manter o controle social. Então, eu indico demais. É um livro que discute a necessidade do controle por meio da revolução da Qual o nome do internet. livro? O Círculo. O assunto aqui ele é tão, acho, profundo hoje que eu vou indicar outro livro também. Esse aqui chama-se A Reputação, de Mário Rosa, na velocidade do pensamento. Tem a ver com tudo que a gente falou hoje sobre conexões e tem a ver com o fato das reputações hoje, em função de ter tanta câmera, elas sinceramente são uma coisa assim, gasosa. Reputação pode ser completamente positiva hoje e amanhã completamente negativa, vai desaparecer. Valeu, galera! Fala, Vai César. acabar? Vai acabar Não, agora. Acabou? Acabou. É, Não, porque ainda eu você queria- fala eu queria- eu queria- Encerra com um ato de amor, abraça. Eu vou abraçar o bichinho aqui. Abraça Mas eu o queria bichinho. fazer um questionamento que é o seguinte. Faça. Porque quando a Wiley diz que o ser humano, no mundo moderno, fica parecendo que ele precisa de fatores externos para que ele tenha... para que ele se porte bem, para que ele tenha uma boa conduta, para que ele... no que supostamente a gente chama de boa conduta. Ou seja, ele precisa ser vigiado. Aí a pergunta que eu coloco é, ele precisa, ou é possível desenvolver mecanismos internos, Eu acho que é possível. internos, que a própria pessoa sabe tomar essas decisões e se posicionar acerca do que nós chamamos de boa moral ou de boa ética dessa sociedade atual? Ou de fato só vigiando? Bom, deve ser assunto de outra... De qualquer forma, de outro programa. Pra gente terminar, eu acho que aquela frase ali, ó, foca lá, diretor. Gentileza gera gentileza. Dá pra terminar bem nossa discussão aqui. Valeu, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau!